A inauguração é daquele jeito. Bem forte. E subiu? Boa tarde a todas e todos. Saudar senhores vereadores, mesa diretora, parcela da população, imprensa, e aqueles e aquelas que nesse momento assistem à sessão transmitida ao vivo pelo Instituto Nossa Ilhéus. O motivo que nos traz novamente a esta casa, né? Tive a oportunidade de, no ano passado, estar aqui presente e trazer a este plenário a situação a qual nós, usuárias e usuários do transporte público em Ilhéus, vivenciamos, né? Então, como bem foi mencionado, me chamo Josimar Ferreira, atualmente coordenador-geral do DCE Livre Carlos Marighella, DCE da UESC, e também, por esta entidade indicado, estou representante, né, da categoria de estudantes no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Agora, Fabrício me ligou dizendo que ele... Como bem disse aqui ontem, né, o vereador Nel, diversas são as inquietações que a população de Ilhéus vivencia com relação ao transporte público, sendo que a falta, a ausência de mobilidade urbana nessa cidade nos leva a utilizar, na maioria das vezes, esse transporte. Vivenciamos um conselho que, de fato, não funciona na prática. E daí a necessidade de a gente democratizar e popularizar os conselhos municipais. Por isso, a discussão nessa casa da necessidade da discussão do veto, né? O prefeito Mário Alexandre, apesar de ter assumido o compromisso público em setembro do ano passado de alterar a lei de composição do conselho, o mesmo vetou, né, a lei que ora dizia estar sancionando, entendendo que não há necessidade, né, da alteração. Mas quero dizer aos senhores vereadores que a alteração desta lei oportuniza que outros segmentos da sociedade possam participar ativamente deste conselho, né? E não dá, como a gente costuma ouvir no plenário, que apenas o debate sobre a cidade, o debate sobre o campo passe por esta casa, apesar dos senhores ter sido eleitos pelo povo. Mas o Conselho Municipal é um instrumento de debate da sociedade civil, de debate da população sobre as demandas da cidade, né? Então, ontem, como foi vinculado em vários blogs da região, venceu o prazo para que as empresas de transporte apresentassem uma parcela dos ônibus, a qual o decreto 133 de 2018, né, que reajusta o valor da tarifa de transporte, nesse mesmo decreto, uma das condições, diz o artigo 3, a autorização contida no caput do artigo 1, que é o reajuste da tarifa, fica diretamente vinculada diretamente à aquisição de 34 novos ônibus, sendo que dos quais 14 novos ônibus deverão ser entregues até 30 de julho de 2019. Também diz da disponibilização do aplicativo de smartphone para a previsão do horário de ônibus e da construção de 10 novos abrigos de passageiros, sendo um deles na Praça Coronel Pessoa e os abrigos de passageiros do Paredão São José. Nós que utilizamos o transporte todos os dias, e acredito que os nobres vereadores vivenciam a situação do abrigo de ônibus ali na Praça Coronel Pessoa, né? E até o momento nós não vemos nenhuma ação da empresa, apesar do decreto não dar prazo, né? Mas aí fica um questionamento. O decreto condicionava o aumento da passagem a essa construção dos abrigos. E aí nós vimos pela cidade, vocês podem ver, que existem alguns abrigos de ônibus que estão sendo construídos. Então,
Então, 4 foram construídos na Lomanto Júnior, existem mais 3 construindo ali na proximidade do Costa do Cacau, mas alguns outros ali na litorânea norte. Entendeu? Aí fica a pergunta, esses abrigos de ônibus pertencem à determinação deste decreto ou a um contrato firmado pelo município de Ilhéus em setembro do ano passado, um contrato no valor de R$416 mil, que prevê a primeira etapa da construção de abrigos em pontos de parada de ônibus no município de Ilhéus. Então, se vocês passarem ali pela litorânea norte, existe uma placa que diz primeira etapa de construção de abrigo de ônibus, que serão construídos 57 novos abrigos. Onde estão esses 57 novos abrigos, se o mesmo contrato diz que o prazo do contrato inicia em setembro do ano passado e vai até 3 de junho. Estamos em 30 de julho. A prefeitura firmou um contrato com uma empresa para a construção de abrigos. Os abrigos que estão sendo construídos faz parte do contrato ou é a determinação do decreto 133? Fica essa pergunta. E aí eu quero fazer um apelo em nome da população de Ilhéus aos senhores vereadores que façam cumprir o papel fiscalizador dessa casa. Que os nobres vereadores possam debater, tanto a partir da Comissão de Transporte, como entre seus pares, a necessidade da fiscalização desse contrato. Não dá, vereador Augustão, para a sociedade, a população mais carente, a população do campo, sofrer todos os dias com as más condições do transporte nessa cidade e a gente ter um decreto que, inclusive, determina que até a data de ontem, 14 novos ônibus deveriam ser apresentados, não foram apresentados, e por que o valor da tarifa permanece ainda R$ 3,80? Se este mesmo decreto dizia que essa determinação era só uma condicionante, se não for cumprida hoje, a tarifa deveria voltar a R$ 3,50. E não foi isso que aconteceu. Então, nós não podemos fazer vistas grossas a isso que está acontecendo. Cabe a esta Casa Legislativa, cabe aos senhores vereadores eleitos pelo povo, e é um apelo que eu faço, que façam essa investigação desse contrato. Outra determinação é esse aplicativo para smartphone. As empresas utilizam uma plataforma já existente que não funciona para a população, não existe transparência dos horários de ônibus, as empresas fazem o que querem nessa cidade. Existe, inclusive, uma lei aprovada por esta casa, já sancionada, que determina a publicidade dos horários de ônibus nos pontos finais e iniciais. Nem mesmo no terminal urbano a gente tem os horários fixados. O papel desta casa é legislar, fiscalizar, mas cria-se leis para não serem cumpridas? Eis a questão, né? Esse é o questionamento que a gente faz. E aí dizer que, novamente, a discussão do veto da lei que altera o Conselho de Transporte não é, seja qual for o voto dos senhores vereadores, uma derrota nem uma vitória, prefeito Mário Alexandre. É a democratização, a popularização dos conselhos municipais, para que façam cumprir o seu papel de fiscalizador, de propositivo, né? Então, é importante. E aí, chamo também a responsabilidades os outros pares do Conselho Municipal de Transporte, para que façam esse debate, né? Porque diversos ofícios já foram protocolados pelo DCE-UESC e até o momento o Conselho permanece silencioso. Dizer que nós, enquanto DCE-UESC, enquanto entidade representativa dos estudantes e das estudantes
da Universidade Estadual de Santa Cruz, estaremos formalizando uma denúncia junto ao Ministério Público. Não podemos permitir que as instituições fiscalizadoras permaneçam silenciosas nessa cidade. Elas precisam falar, precisam investigar sobre o que está acontecendo. Então, nós temos diversos contratos. Um contrato no valor de R$416 mil, está aqui em minha mão, para a construção de abrigos que não existem. E aí, por exemplo, nós temos os abrigos de ônibus lá nas proximidades da UESC, estão totalmente deteriorados, em condições precárias, a ponto de cair em cima de uma pessoa, né, de ferir um passageiro, uma passageira. Então, é de uma situação séria que a população de Ilhéus vive esses dias, e por isso faço esse apelo aos nobres vereadores que não tranquem a pauta, que possam discutir o veto e a gente possa novamente continuar debatendo a cidade, debatendo o direito à cidade. Porque debater mobilidade urbana, debater transporte público, debater acessibilidade, é debater o direito à cidade, o direito que as cidadãs e cidadãos ilhéenses têm a usufruir essa terra a que nos pertence. Agradeço, em nome do vereador Macrise, pelo espaço, e assim agradeço a todos por ter a oportunidade de falar aqui em nome do DCE, em nome de estudantes, em nome dessa população que tanto carece, e deixar esse apelo. Peço encarecidamente, em nome da população, vamos fiscalizar esse contrato, vamos dialogar com o Executivo sobre o cumprimento do decreto, porque a assinatura do prefeito precisa valer. Muito obrigado. Senhor presidente, Josimar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Macrise. Dentro da fala do senhor Josimar, surge, entre algumas coisas, uma denúncia que nós temos na casa aqui, inclusive a Comissão de Finança, Obra e Serviços Públicos, que é importante esta comissão fazer uma averiguação quando as empresas colocam de que estão fazendo os abrigos de ônibus, parte deles, e a prefeitura também diz que está fazendo os abrigos de ônibus, inclusive com uma licitação, com pagamento já efetuado. Então, a gente precisa saber, de fato, quem está fazendo a construção dos pontos de ônibus, qual o custo real desses pontos de ônibus, até porque existe uma licitação, um contrato sendo pago, e também, ao mesmo tempo, por outro lado, existe um decreto onde coloca para o aumento da passagem como uma das condicionantes a construção de abrigo. Então, é uma denúncia que termina aparecendo na fala do senhor Josimar, que eu gostaria que aqui a mesa direcionasse e que os membros da Comissão de Finança, Obra e Serviços Públicos já fizesse depois a oitiva desta fala e se debruçasse, apresentasse para a gente aqui no plenário ou em reunião, a posição em relação a essa construção desses abrigos. E as demais informações sobre essas questões que envolvem o transporte no grande expediente, eu irei fazer uso da palavra. Pela ordem, presidente, em discussão. Pela ordem, vereador Gil Gomes. Bom, em relação ao que foi colocado, é pertinente, mas fica assim, a gente precisa, presidente, a gente precisa nos impor, porque chega aqui, tem que fiscalizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como se nós não fizéssemos. Quantas denúncias desta casa aqui, no Ministério Público, todas as sessões aqui, se discute transporte, critica as empresas, busca a solução, aí chega alguém, usa a tribuna e diz que faz uma colocação, como se aqui todo mundo não fizesse nada, todos fossem omissos com a questão do transporte público. Aqui, vereador, escuta, está se debatendo, está se discutindo, está buscando solução. Eu, inclusive, tem vereador
que entrou com alguma coisa no Ministério Público. Então, esta colocação de que somos omissos, ela merece um repúdio desta casa. Nós precisamos nos respeitar, nós precisamos fazer valer os nossos direitos, nós não podemos aceitar chegar aqui e ouvir essas coisas calados dentro da nossa casa. Se fosse ao contrário, eu não estaria levantando essa voz aqui não, presidente. Estou levantando porque eu vejo a luta de cada companheiro pela questão do transporte. O Augustão está buscando agora uma audiência pública para debater o transporte. Escuta tem falado, Carqueja tem falado, Gilmar tem falado, meio quilo ontem pegou o espaço dele para falar sobre o transporte coletivo. Como é que somos omissos com um negócio desse? Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Senhor presidente, encaminhamento, senhor presidente, esclarecimento sobre a fala do rapaz do DCE. Senhor presidente, é o seguinte, no mês de abril, nosso gabinete encaminhou para o Ministério Público um procedimento solicitando do Ministério Público algumas ações a respeito do comportamento do transporte coletivo aqui na cidade. O Ministério Público não nos respondeu oficialmente. O promotor, doutor Paulo, me ligou dizendo que ele estaria tomando as providências e que ia fazer uma reunião, que até o momento essa reunião não aconteceu. A semana passada, mais uma vez, eu reiterei o pedido ao Ministério Público. O Ministério Público ainda não respondeu. Porque, senhor presidente, esta casa, ela nunca foi omisso nem a questão do transporte, nem a questão de saúde, nem a questão de educação, nada tem omissão desta casa. Se os 19 não falam, mas sempre há uma parte dos vereadores, vereador Nel, que vai falar. Vossa Excelência onde colocou bem aqui. Vereador Augusto coloca também aqui, desde quando ele chegou. Vereador Paulo Meiquino sempre fala da questão do atendimento do ônibus na zona rural. Vereador Macrise Ângela, inclusive, já fez também alguns encaminhamentos do Ministério Público. Então, esta casa, não existe omissão desta casa. Quanto à fiscalização do contrato, inclusive, já teve encaminhamento profundo pelo vereador Macrise, do acompanhamento que o vereador Macrise tem cópia do contrato que ele recebeu. Entendeu? Ele tem a cópia do contrato da empresa com o município de Ilhéus. A casa tem feito a sua parte, nós temos buscado isso. Agora, se for para intervir na empresa, vamos então intervir na empresa, deixar que a empresa pare de funcionar no município de Ilhéus e forçar o Poder Executivo a fazer uma nova licitação. Encaminhamento, presidente. Senhor presidente, Paulo Carqueja. Senhor presidente, vereadores, nós estávamos aqui ouvindo, preste bem atenção, a fala de um titular da comissão do Conselho Menor, do Conselho de Transporte do município de Ilhéus. Conselho esse que tem poder deliberativo sobre as questões de transporte. E esses membros vêm para esta casa que não tem poder deliberativo sobre o sistema de transporte e expõe a todos esses vereadores como se daqui nós estivéssemos nos recusando as nossas tarefas e as nossas obrigações. Mas veja só, vamos inverter essa situação. O Conselho Municipal de Transporte, do qual o senhor Josimar é titular, tem a responsabilidade sobre isso. Tem a responsabilidade sobre isso. Mas essa situação